Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio Braga da Study International. Estou aqui com o Eduardo Temporal de Sydney, eu aqui em Adelaide. Bom, para quem não me conhece, eu sou brasileiro, obviamente, com esse sotaque, pernambucano. Há 10 anos aqui em Adelaide, vim para a Austrália fazer meu MBA e decidi nunca mais ir embora. Isso é quão bom o país é. Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essas mudanças aí que o Departamento de Imigração introduziu com relação à análise documental do pessoal que está vindo do Brasil para cá no visto de estudante. Bom, como todo mundo já sabia, em algum momento as coisas iam começar a apertar um pouco, porque algumas pessoas não respeitam o programa, né, e fazem coisas que não podem fazer. Então, para isso, a gente está com o Eduardo aqui hoje, para conversar um pouquinho. Bom, temporal, pelo que eu estava vendo aqui, basicamente é o que a gente já fazia na Study, né? Aquela carta bem escrita, os dados muito bem alinhados, mas queria saber de tu, o que é que tu achas? Como é que estão Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Assim como o Fábio também, eu fiz todo esse processo, por coincidência também, sou pernambucano. Na verdade, a gente não se conheceu no Brasil, a gente se conheceu aqui na Austrália, através de um amigo em comum. E a partir daí a gente fez uma jornada muito semelhante. A gente chegou aqui, no momento que a gente chegou, a gente precisou estudar alguma coisa, e é uma coisa muito natural que as pessoas fazem, principalmente até para quem já tem um currículo muito bom. Estudar o inglês é uma coisa fundamental, né? Porque já que você quer viver num lugar diferente, você tem que se comunicar da melhor forma. Então, eu estou aqui há 6 anos, né? Fiz todo o caminho que os imigrantes fazem, assim como o Fábio, também me tornei cidadão australiano. E isso tudo foi fruto de uma grande luta que começou exatamente como a maioria das pessoas começam, né? Fazendo um processo de estudante. Processo esse que em 2016, no meio do ano, sofreu algumas alterações e vem sofrendo suaves alterações de lá para cá. Agora, mais recentemente, essas modificações ficaram mais sensíveis, ficaram mais perceptíveis, que foi a introdução definitiva do GTE, ou GTE, dependendo da região do Brasil, que é o Genuine Temporary Entrant, que é o documento antigamente conhecida como carta de intenção ou alguma coisa, mas que dessa vez passou a ter uma exigência um pouco maior. É um pouco disso que a gente vai falar e um pouco mais de como vocês devem estar tratando esse visto inicial, não é isso, Fábio? Exatamente isso daí. Olha, a gente sempre teve um cuidado muito grande de dizer ao aluno que ele conte a história verdadeira. Não aumente o que você fez no Brasil, não conte coisas que não são verdades, entendeu? E coloque fatos, coisas que você consiga comprovar depois. Eu estava vendo uma coisa interessante, a comprovação financeira aumentou um pouquinho. Muita gente pergunta sobre isso daí. Sabe, é uma boa a gente ir como turista e depois trocar. Diz, cara, vem como turista se você quiser. Mas se trocar, tenha a comprovação financeira. Faça as coisas corretamente. Né? O que é que você Basicamente, acha? nesse caso aí, a gente tem que estar bastante ciente de que, e a gente ouve muito isso, né? As pessoas perguntam assim, Edu, eu quero prolongar meu visto, eu quero renovar meu visto, quando, na verdade, você está fazendo uma sensível e muito importante mudança de status. Não é uma extensão de visto. Se você tem um visto de turista e vai transferir ele para estudante, você tem, basicamente, todo um processo igual ao visto inicial no Brasil, agora com alguns rigores a mais. Ou seja, eles vão ter que entender o porquê que essa decisão não foi tomada lá atrás, ainda no Brasil. E, obviamente, se vocês procurarem quem tem todo o know-how para poder estar explicando isso, vocês vão ter mais chances de sucesso. Esse ponto da comprovação é sensível e é verdadeiro, né? Há algum tempo já, em função de variação de câmbio e tudo mais, o Departamento de Imigração ele adotou um dólar fixo de R$3. Então, o dólar australiano, hoje, ele tem que ser computado para efeito de imigração a R$3, e mais aquela comprovação mensal, que dependendo se for individual, casal ou família, ela varia nos valores. Nos procurem, que a gente tem todo esclarecimento sobre isso, de forma de deixá-los bastante cientes de exatamente como fazer da melhor forma. Mas hoje o ponto principal é a gente falar do GTE, né, Fábio? E aí tem algumas questões aí importantes que a gente precisa colocar, tá, gente? Hoje, esse documento, ele é basicamente a porta de entrada de vocês para a Austrália.
E uma das coisas mais importantes que vocês têm que levar em conta é que um visto aqui é completamente atrelado ao visto seguinte. Então não adianta, como o Fábio falou, contar uma história que ela não se sustentará na linha do tempo. Então, assim, muita gente prefere, num primeiro momento, omitir informações importantes, né? Algumas pessoas preferem, eventualmente, aumentar, como o Fábio falou, alguma informação importante, e a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Obviamente que se você tem algumas fragilidades, a gente tem que reforçar a maneira com a qual essas fragilidades estão sendo apresentadas. E eu quero dar um exemplo com relação a isso. Eu tive um aluno que não veio conosco e eventualmente nos procurou depois, e quando eu fui fazer a renovação do visto e ele me disse que não tinha feito o exame de saúde, porque isso é uma coisa importante. Muita gente chega na Austrália sem a obrigação de fazer o exame de saúde, porque todos os vistos, até 180 dias, até 6 meses, eles não têm a exigência do exame de saúde no Brasil. E isso, às vezes, é conveniente, porque, às vezes, você não está numa cidade onde aquele médico esteja presente, porque são poucos os médicos credenciados no Brasil inteiro. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo são apenas 3 médicos. Então, assim, tem muitas cidades do interior, cidades até capitais, que não têm esse médico, que as pessoas têm que se deslocar para outras cidades, e isso onera muito, principalmente no início do programa. Então, esse aluno, ele omitiu, não propositalmente, mas ele omitiu porque não teve a necessidade de fazer o exame de saúde, uma questão importante com relação a uma doença que ele teve logo na infância. Na verdade, ele tratou um câncer, né? E absolutamente curado, graças a Deus, nenhuma sequela hoje em dia. Mas quando ele foi fazer o exame aqui na Austrália, para a renovação do visto, ele teve que prestar um pouco mais de esclarecimentos. E isso termina gerando um estresse caso a gente não esteja preparado para prover essa informação com qualidade. Por quê? Porque cada vez que o Departamento de Imigração nos pede alguma coisa adicional, eles nos dão um prazo para atender essa solicitação. Então, nem sempre, principalmente quando se trata de uma doença que você teve quando criança, você consegue cuidar disso. Então, tem que ter muito cuidado, vocês têm que tratar isso sempre com uma empresa que seja muito habilidosa, né, e que trate vocês como únicos. Porque, por mais que a gente veja exemplos e exemplos, por mais que a gente se conforte, às vezes, escutando que o visto de alguém saiu com 20 dias e o de outro com 30, isso não é garantia para que o nosso processo siga o mesmo caminho. Então, é muito importante personalizar o seu projeto. E tem muitas outras coisas, né, Fábio, que a gente tem que estar tratando quando a gente fala com relação a esse visto inicial, que, na minha humilde opinião, é o mais importante de todos. Está falando aqui uma pessoa que foi do visto de estudante, né, até o visto de trabalho, visto de residência permanente, visto de cidadão. E hoje o legal é dizer o seguinte: eu não tenho mais visto, eu sou uma pessoa sem visto. Exatamente. E isso é muito legal. Somos então esse dois. Visto inicial é muito importante, não é verdade? Com toda certeza, com toda certeza. Eduardo, eu assino embaixo. A minha experiência é muito parecida com a sua, né? Como eu disse, eu vim como estudante também, mudei para um visto, no meu caso, regional, né? Onde eu podia morar, era uma área regional, Adelaide é a maior delas. Me apaixonei, estou aqui até hoje, virei residente permanente e cidadão aqui. É muito importante que se mantenha esse projeto muito bem alinhado para o futuro. Então, por exemplo, coisas que o pessoal às vezes comenta numa carta e que se trai por conta disso. Fábio, eu coloquei na minha carta que eu estava querendo ir para a Austrália para trabalhar depois. E aí me negaram. Mas como assim? A Austrália não quer imigrante? A Austrália quer imigrante. Então, você tem que entender que o primeiro visto, esse que é o mais importante, ele trata simplesmente de uma condição temporária. Então, deixe claro que inicialmente o seu objetivo é estar aqui temporariamente. Se uma vez que você está aqui mudou, é uma outra coisa, é uma outra situação. Isso, e todo mundo que trabalha com esse assunto de forma habilidosa, obviamente que vai tentar propor para vocês algo que os torne atraentes, não só para aquilo que o visto de estudante se pressupõe, que é o retorno ao seu país de origem, no caso o Brasil, com alguma coisa relevante,
como, de repente, o torna interessante para o próprio mercado australiano. É aí que está o pulo do gato. Isso é absolutamente legal e muito interessante. Mas eu queria, sabe, Fábio, abordar um assunto aqui muito interessante. Quando a gente fala do GTE, a gente tem que ficar muito atento para o seguinte. Hoje em dia, as circunstâncias que envolvem o Brasil, econômicas, políticas, bom, a gente está em maio de 2018. Quem estiver vendo esse vídeo, bom, se você estivesse vendo esse vídeo talvez há 10 anos atrás, as circunstâncias fossem muito parecidas. Porque o Brasil ele vive uma recorrência de instabilidade econômica, de instabilidade política e tal, infelizmente. E isso o Departamento de Imigração ele leva muito em conta. Então, as circunstâncias que te levam a buscar uma qualificação no exterior, elas têm que ser muito claras, principalmente porque nós não somos um país que, aos olhos da imigração, não represente risco de imigração. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente está propondo tem que representar um ganho real. E eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso bem. Outro dia tinha um aluno que dizia que estava querendo vir estudar um determinado curso, porque isso ia dar mais oportunidade. E esse aluno já estava, de certa forma, num topo de carreira, já ganhando seus 8, 10 mil reais por mês, o que não é uma coisa extraordinária, mas é um salário bem diferenciado hoje para o Brasil. Com toda certeza. E a gente verificou que o curso que ele estava propondo fazer era de um nível muito abaixo, ou seja, fora o agregar o idioma, fora a terminologia dentro do inglês para a área que ele estava se propondo, o ganho era pequeno. E o Departamento de Imigração ele é muito dado a pegar esse tipo de caso e dizer o seguinte, não vejo como você vai, com o gasto que está fazendo, passar a ganhar 12, 14 mil, e isso é o que a gente queria ver como resultado do investimento que você está fazendo. Então a gente tem que ter muita atenção, né? O documento hoje que a gente produz, ele tem que ser muito claro com relação a esse ganho, levando em consideração que o Brasil hoje é um país que representa para os olhos da Austrália um risco de imigração não qualificada, digamos assim, ou seja, aquelas pessoas que estão buscando só uma oportunidade de estar fazendo algum dinheiro num país onde, reconhecidamente, a gente tem o maior salário mínimo do mundo, né, e onde as oportunidades de trabalho para aqueles que querem trabalhar, elas são praticamente infinitas, né? Então, tratando um pouco disso, Fábio, eu queria que as pessoas ficassem muito tranquilas, porque tem muita agência qualificada, tem muita gente boa tratando desse assunto. Nós aqui na Study somos somente mais uma agência que, por sermos uma agência pequena, uma agência boutique, a gente procura tratar as pessoas como individuais, né? Cada caso com seu caso, aonde você já sai do Brasil sabendo exatamente com quem você vai estar lidando, porque uma das coisas muito importantes é que, às vezes, você lida com uma agência no Brasil, chega aqui a estrutura é outra, ou é uma outra estrutura de uma outra empresa terceirizada que vai lhe atender, ou são pessoas que você não criou nenhum tipo de relacionamento e não lhe conhecem. Então, eu acho que se a gente tem algum grande diferencial é isso. A gente trata cada caso como único e a gente realmente mostra quem vai estar te atendendo, se eu, o Fábio ou mais alguém, para que quando você chegue aqui você tenha esse vínculo, você tenha esse laço, né? Com toda certeza. Eu não colocaria melhor. Eu acho que o fato da gente estar aqui, você há 6 anos, eu há 10, faz com que a gente realmente se torne um pouco australiano. A gente realmente entende mais a maneira de pensar, como é que as coisas funcionam, e consegue ajudar o aluno a navegar o sistema um pouco melhor. Entendeu? O que a gente tem que estar sempre focado é que as exigências são muito dinâmicas, né? O departamento ele atualiza a cada momento essas exigências e que você tem que estar muito antenado com relação ao que está acontecendo. Então, sempre estar buscando informações em paralelo com a sua agência, isso se faz fundamental. Não acredite em mim, não acredite no Fábio, não acredite em A ou em B ou em C. Sempre busque a fonte onde nós fomos nos alimentar para lhe passar a informação. Vocês vão ver que existe um sentido
comum de, eventualmente, se apresentar sempre as mesmas cidades, escolas e tal. E isso é por duas razões. Uma, porque existe uma busca de que, eventualmente, essas estruturas elas já estão acostumadas com a nossa forma de lidar e tal, e são receptivas. Muitas dessas escolas elas têm um staff brasileiro que recebe as pessoas inicialmente, né? E a segunda razão, que também é muito comum para que essas sugestões sejam muito semelhantes, é que é mais confortável para as agências que os alunos terminem se ajudando. E isso, de certa forma, é confortável para todo mundo, inclusive para a gente. Mas a gente não exclui a nossa responsabilidade de que essa experiência pregressa que a gente adquiriu, e eu adquiri não só com os 6 anos aqui, mas eu adquiri principalmente com a experiência real que eu tive, porque minha família, né, a minha esposa tem família australiana e tal, então a gente consegue botar na balança e fazer uma avaliação um pouco mais honesta do que realmente representa ganho para vocês. Junto com isso, né, a gente também, né, formou no Brasil um currículo muito interessante que dá para a gente conseguir comparar e evoluir, né, o que vale a pena e o que não vale a pena. Então, essas mudanças são importantes, são significativas, né? Vocês nos encontram a partir do nosso website. Esse vídeo, muito provavelmente, vai estar disponível também na nossa página oficial no Facebook, né? E no nosso canal no YouTube. Então, eu queria até que o Fábio passasse quais são esses canais de contato, o nosso website, a nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube, para que vocês nos encontrem com mais facilidade. Bom, vamos lá. O nosso site é o studyinternational.com.br. O nosso Facebook é facebook.com/studyinternational com 2 L's no final. Na nossa página do YouTube, você procura Study International e a gente vai estar lá. Eu vou passar muito legal aqui embaixo para vocês. Isso, o que é mais importante é isso, é que vocês vão ser atendidos em horário marcado, com calma, aonde a gente vai poder fazer todo um diagnóstico, tá? E a partir daí a gente vai tentar propor uma solução. Caso essa solução proposta ela se apresente conveniente para vocês, aí vocês naturalmente vocês vão poder estar seguindo em frente com a gente. A gente acredita em relacionamentos longos, né? Porém com uma coisa, tudo o que eu quero e a Study International querem para vocês é que vocês deixem de ser nossos clientes, que vocês consigam e estejam prontos para aplicar para outros vistos, para que consigam oportunidades de trabalho em outras áreas, em outras empresas, em outros países, e é isso que a gente quer para vocês. Então, vem junto com a gente, porque vai ser um prazer se a gente puder ajudá-los, e qualquer dúvida vai ser muito bom se a gente puder fazer com que vocês se sintam mais confortáveis. Não é isso? É isso aí, Edu. Pessoal, um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais.